a imensa gratidão de receber, para nos auxiliar nos ensinos do Mestre Jesus, nosso querido companheiro Paulo Rocha. Bem-vindo, Paulo. É neste silêncio da alma que nós possamos ouvir as palavras de Jesus nos convidando a esta casa de oração, a esse hospital de almas, que nós possamos sair daqui no intuito melhor para que nós chegamos. Saudamos a espiritualidade presente e todos aqueles que aqui conosco nos encontramos com o mesmo objetivo, de alimentar a alma através do Evangelho de Jesus. Porque é nesse silêncio que nós conseguimos ouvir os clarins dos anjos, dos serafins, para acordar a nossa alma. Quando muito nós dormimos, foi nesse intuito que Jesus nos acelerou dizendo, para que quando nós quiséssemos falar com Deus, que devíamos nos adentrar ao quarto da nossa consciência, do nosso íntimo, trancafiar a porta e em segredo falar com Ele, para que Ele pudesse ouvir as nossas petições, os nossos lamentos, para dizer a Ele aonde está doendo a alma. E é nesse momento que nós queremos dizer: Senhor Jesus, esteja conosco, nos abraçando, nos acomodando nos teus braços e ouvindo as nossas preces. Saudando a todos e sempre. A paz do Cristo esteja conosco, nos envolvendo na luz e na paz. Nós somos apenas carteiros, Renata. Levamos a mensagem do Cristo aos corações que veem nosso Senhor Jesus como nosso divino e único Salvador. É uma parte dessa órbita terrena, quando o astro-rei não estiver mais pedindo os seus raios dominativos, incandescentes, ao globo terreno, pelo movimento de rotação, se faz escurecer em alguma parte, e o manto escuro da natureza cobre alguma dessas partes. E olhar para cima, nós vimos o grande espetáculo que dar-se-á através da luminosidade das estrelas que brilham nos cosmos como se fossem diamantes, a brilhar da longitude de nossos olhos. É nesse ínterim que nós conseguimos congregar o nosso pensamento com Jesus para dizer a Ele: Senhor, aqui estou, para que o Senhor possa curar a minha alma, onde tanto dói. E neste replicar de luz é que nós encontramos com Ele. O nosso estudo, a nossa congregação para a Baila da Noite, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Mas antes de falar sobre o tema, é preciso e necessário lembrar que falar de Jesus é transformar espinhos em flores, é transformar palavras em atos edificantes, que são gestos de caridade, que é o amor em movimento, que faz com que nós conectamos com esse carpinteiro, para que nós possamos conhecer nele o médico da alma e do físico. Falar de Jesus é trazer o céu para nós próximo da terra, é exalar dos nossos lábios perfumes aromatizadores das folhas de orquídeas nas estações de primaveril,
e ter olhos de ver a luminosidade que sai de Jesus para o nosso mundo, a falar de Jesus, como nós já dissemos, é trazer o céu para mais próximo da terra, é trazer o Cristo revivido dentro de nós, para nós nos conectar novamente com o Salvador, para transformar em nós, em um homem de bem, a nos fazer trilhar um caminho sem mágoa e sem mácula de ninguém. Estar com Jesus é ter a certeza que o mundo conspira ao nosso favor. É o caminho que nos faz a chegar ao aprisco bem mais próximo de Deus. Eu hei de falar de Jesus enquanto que tento pulsar no coração pela gratidão quanto Jesus tem feito e continua fazendo por mim. No entanto, estar com Jesus é sentir a névoa das manhãs, aquele sereno que vem molhar a nossa interna, para aliviar o calor excessivo das paixões, mas fazendo que nós entrelaçamos do amor fraterno com Ele. Esses são os ensinamentos que traz o Evangelho de Jesus nesse capítulo 2, que fala que o meu reino não é deste mundo. E nesta passagem evangélica, que faz sangrar o coração, naquele relato do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo no pretório, que situava na província romana, na Judéia, ficou para a prosperidade na mente humana daqueles que viam no semblante de Jesus a dor que ele estava sentindo naquele momento. E esse fato se deu de uma quinta para uma sexta-feira ao meio-dia, próximo à véspera da Páscoa dos judeus, no ano de 33, ou então de 793, a fundação de Roma, ou 14 de Nissan. Foi nesse dia que o céu e as nuvens choraram, banhando o rosto, as lágrimas que saíam daqueles olhos, daqueles seres humanos que eles se encontravam, a dor que ele sentia de ver um inocente de braços abertos no madeiro, e eles então que ele se encontrava enlouqueceram. Pôncio Pilatos, o governador da província da Judéia, um homem desalmado, tinha uma aversão contra nosso Senhor. Ele levou esse inocente ao julgamento. Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, um carrasco em forma de ser humano, ao apresentar diante de nosso Senhor, com toda a culpa e a arrogância, sem cumprimentá-lo, foi logo dizendo: Tu és o rei dos judeus? Nosso Senhor, que resplandecia calma, serenidade, com aquele olhar sereno, lúcido, como raios de luzes incandescente, ofusca a mente desse governador e responde com mansidão: O meu reino não é deste mundo. Pôncio Pilatos, trincado de ódio, novamente indaga Jesus pela mesma pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus, o bálsamo divino, com aquela voz calma e serena, responde a Pilatos: Se o meu reino fosse desse mundo, eu pelejaria contra os ministros para que eu fosse entregue aos judeus. Mas por enquanto, Pilatos, o meu reino ainda não é deste mundo. Pilatos se faz novamente de juiz, querendo condenar um homem simples que nada devia, e novamente, pela terceira vez, torna a indagar a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Na mansidão
Jesus e afirma nosso Senhor: eu não nasci e nem vim este mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, então, olhando para Jesus, pergunta: mas o que é a verdade? Antes que Jesus, então, respondesse, ele sai da presença de nosso Senhor e foi ter com o povo, dizendo: eu não encontro nada neste homem que eu pudesse condenar. No entanto, eu lavo as mãos. Mas nesse inteirinho, o arrependimento brota na sua consciência e ele apresenta um malfeitor, um condenado, para que a turma pudesse julgar entre os dois que pudessem ser condenados. Barrabás. Ele também tinha o nome de Jesus, que se traduzindo se dizia o Filho do Pai. E aquela turma enlouquecida, a mão de Caifás, gritava: condene-o, Jesus, o cristão, o Nazareno. Pilatos então esperava a resposta e saiu desta presença de nosso Senhor. Quando a pergunta então que Pilatos faz ao nosso Senhor sobre a verdade, quando Jesus se cala, é porque Pilatos ainda não estava à hora de compreender qual seria a verdade que nosso Senhor estava falando. Esse fato ocorrido na província da Judéia deve ser entendido no âmbito da Roma. O porquê isso aconteceu? Jesus, então, a ser questionado a Pilatos sobre os efeitos dos judeus, e Jesus retribui a resposta dizendo que o reino dos céus ainda não é deste mundo. Porque Pilatos fazia essa pergunta a Jesus? Porque Pilatos se sentia um rei, um governador da província da Judéia, e de qualquer forma ele queria se ver livre de nosso Senhor. Mas a pergunta é: por que Jesus era tão aclamado pelo povo rei dos judeus? Simplesmente por interesse. Porque eles viam em Jesus alguém enviado de Deus que pudesse curar as suas dores físicas que tanto incomodavam. Mas eles ainda não tinham percepção de saber que a dor que mais lhe incomoda no ser humano é a dor da alma. E essa, o curativo, é para a vida futura, como o nosso Senhor falava. E os rabinos também ficavam intrigados com Jesus, porque eles não conseguiam carregar tanta gente nas sinagogas para a pregação da Torá, que é o livro sagrado de Moisés, quanto a Jesus, que nas suas peregrinações arrastava multidões. E isso então causava a eles ciúmes, inveja, e eles queriam se ver livre deste homem, porque Pilatos temia a perda do seu trono, e ele compreendia como ser rei a ser obedecido pelas tuas palavras, pelos teus mandos, como que Pilato era aqui na terra. Mas nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi perseguido desde o seu nascimento. Quando Jesus nasce em Belém, um despota ouve falar que naquela região nascia um rei, e ele, da mesma forma de Pilatos, se torna intrigado e pega os 3 reis magos que fossem até essa província para encontrar esse nascente. No entanto, Belchior, Gaspar e Baltazar vai em direção àquela luz brilhante no oriente e lá encontram a manjedoura, o gigante, o nascente, o menino. Ao rei olhar aquele menino, ele se enaltece a vida, ele encantou com a criança.
E vendo o brilho daqueles olhos daquele menino, não foi dizer nada a Herodes sobre o nascimento do novo reino de Deus. E Herodes então fica trancado de raiva com os 3 reis magos, não sabendo onde estava a criança, usa do seu poder e a fio de espada manda cortar as crianças ali na frente em torno de 200 delas. Quanto a Pilato, que Jesus se referia à realeza moral, à realeza espiritual, que a humanidade só vai se adquirir com o tempo e para o progresso da transformação de cada ser. Porque esse título que nós possamos angariar que não seja temporal e perecível, mas que seja atemporal e imperecível. O que importa para Jesus, se ele era rei ou deixava de ser rei, o que importa para nós é que Jesus veio. Jesus nasceu e ele nasce com um propósito para a humanidade, de trazer uma nova lei, a lei do amor, que naquela época, muitas vezes até hoje, a humanidade não entendeu ou não se fez por entendido. Verdade essa que nosso Senhor falava a Pilatos, e ele não compreendia sobre uma vida futura, que é uma ideia clara e precisa que todos nós precisamos entender, da mesma forma que Pilatos não entendia o que é a vida futura. A vida futura é uma escola, é um hospital que faz com que nós entendemos através dos nossos atos uma mensagem de que tudo aquilo que nós plantamos na maldade, que plantamos no ontem, no hoje, que um dia nós teremos que colher as amargas sementes que plantamos através de uma reparação. Como é que Jesus podia dizer isso a Pilatos sobre uma vida futura, sendo que ele não entendia na época, muitos até hoje não entendem qual será o resultado dessa vida futura? E essa fé inabalável é que nos traz uma grande responsabilidade para nós sobre os nossos atos hoje, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando nessa nova situação. É a vida da nossa transformação. É neste contexto que Jesus fala que o reino dos céus ainda não é deste mundo, portanto falta que chegue ao nosso coração. E a cada pessoa este sentimento dessa plenitude da alma, para que nós possamos nos transformar. É este o conceito que Jesus falava, da transformação do ser humano. E porque todo aquele que vê somente a vida presente, não conhece sobre a vida futura, ele coloca que nem Pilatos colocava os seus desejos, os seus sonhos, tudo no presente, dos apegos aos bens terrenos, das suas propriedades. Então ele cria esse vínculo de apego aos bens terrenos e realmente tem medo da perda. É nesse momento então que Pilatos teria perda do seu nome. Como é que ele ia entender sobre a vida futura? E assim é todos materialistas que colocam os teus sonhos, os teus objetivos nesta vida, achando que quando vai morrer, tudo vai ficar por aqui. Eles não conseguiam entender isso, que quando morre, tudo acaba. Que letra! Quando nós despedimos do corpo físico, a alma continua. No entanto, é ali onde está o nosso tesouro, que está o nosso coração. E muitas vezes até as pessoas acabam virando propriedade dessas pessoas materialistas que só vê o momento oportuno. Exemplo muito simples, quando um cônjuge fala para o outro: ah, eu não quero que você use essa roupa,
Eu não quero que você vá em esse determinado lugar. Ele então cria esse vínculo de propriedade dos seres humanos, como Pilato criou em torno de si mesmo. E desespero, com a menor perda do bem material, e essas pessoas entram na maior decepção da vida, na depressão, perdendo o seu maior bem precioso, que é a vida, pela perda do bem material. E é dessa natureza que a história nos traz o triste fim de Pôncio Pilatos, quando então ele pega suas patentes de ser governador. E o que acontece com ele? Ele também se suicida numa terrível derrocada. Qual então é o mérito do ser humano praticar o mal ao outro? Qual é a subjunção de ter um apego enorme sobre os bens materiais? Devemos sim ter um enfinco sobre aquilo que nós conseguimos com tanta dificuldade. O que nós não podemos ser é escravo daquilo que nós não ganhamos, porque nós entramos também numa derrocada, perdendo o nosso maior patrimônio, que é a nossa própria vida. Como o ser humano às vezes ainda é difícil de entender nesta passagem evangélica. Ele perde a saúde correndo atrás dos bens materiais, do dinheiro. Depois ele perde todo o dinheiro para recuperar a saúde. Então esse ser humano não vive na terra, é apenas vegeta. Ele passa pela terra, não colocando em prática os ensinamentos de nosso Senhor. E para nós que acreditamos numa vida futura, numa vida após a morte, quais são os nossos valores? São aqueles que nós acreditamos na imortalidade da alma. Esses são os maiores valores absolutos que nós possamos ter a paz de espírito. Jesus também nos ensina um caminho como nós possamos ser um rei neste planeta Terra. Um rei de consciência límpida, tranquila, transparente, fazendo a nossa retrospectiva de vida todas as noites. Se eu não machuquei, não magoei alguém, como anda o meu íntimo, eu posso me tornar o rei dessa natureza, fazendo tudo o que eu queria, nos dar uma base de troca ao meu próximo, da mesma forma que eu recebi. E as pessoas que pensam como Pilatos, materialistas, já não pensam nessa situação. Então é esse o pensamento que Jesus nos ensina a como ser um rei aqui na terra. E também um filósofo que viveu há 4.000 anos antes de Jesus. Ele veio nos trazer uma informação que a vida continua sobre a terra. Ele, Pias Piene, que viveu naquela época 4.000 anos antes de Jesus, e na época existia um rei Dário, que esse rei Dário, toda vez que sentia que alguma coisa fosse acontecer ao seu castelo, aos seus súditos, mandava convidá-lo, Pias, para que ele decifrasse aquele sonho ou aquele pensamento. Então Dário já sabia que a cidade de Lígia ia ser ocupada pelos gauleuses e que todos daquela região iam morrer. Então o rei Dário manda chamar com toda a pressa Pias para que fosse decifrado aquele pensamento. Então quando Pias apresenta diante do Dário, Dário fala para ele: Pias, ficamos sabendo da informação que nós vamos ser sitiados e todos aqui vão morrer. O que nós devemos fazer? Então Pias, olhando ao semblante do rei Dário, responde: meu amo, o bem mais precioso que temos é a vida. Já que nós estamos sabendo que os gauleuses irá sitiar Lígia,
que saímos daqui o mais rápido possível para outras demandas, porque o bem mais precioso é a vida. Bia, mas nós temos apenas 3 dias, ainda bem, e temos 3 dias a tempo demais. Então, o Rei Dário pede para que todas as pessoas que ali viviam ajuntasse para levar nesta viagem todos os teus pertences. Muitos angariavam as malas cheias de joias para levar. E para o momento aplausível do cair da tarde, cadê ele? Bias. Desesperado, pensavam que Bias havia mentido para ele. Então, quando olham longe, lá vem Bias a passo lento, tranquilo e sério. Então, quando Bias aproxima, o Rei Dário pergunta: Bias, cadê teus pertences? Está tudo aqui, meu. Tudo que eu posso levar está na minha consciência. A verdadeira riqueza não são os bens materiais, não é o dinheiro, mas sim é o desenvolvimento de uma inteligência de saber o homem, que tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo é a nós mesmos que fazemos. Então, esse é o maior reinado que o ser humano possa ter. É a livre escolha dos teus pensamentos. Bia acreditava numa vida futura. E nós, como espíritas, acreditamos numa vida futura? A se pensar. Se nós acreditássemos ou acreditamos numa vida futura, por que é que nós temos tanto apego ainda nesta encarnação? Achando que tudo que nós ganhamos nós podemos levar desta vida para outra vida, enquanto nós estivermos envolvidos ainda nesses apegos que não deixam com que nós chegamos ao aprisco do paraíso com mais facilidade e prendemos a terra, ainda existe aqui dentro de nós Pilatos, Herodes e tantos outros que passaram por essa província terrena, que estão hoje vivos dentro de nós. Começamos a analisar se nós temos certeza de uma vida futura, que ficarmos aí impregnados nos nossos bens materiais, porque nós sabemos que após a morte tudo vai permanecer aqui, nada nós vamos levar daqui. E por que este apego? Nós somos apenas usufrutuários e não proprietários. Não devemos colocar o nosso tesouro no nosso coração daquilo que nós não podemos levar. Tudo aqui é transitório. Nós estamos aqui de passagem e muito rápida, 70, 80, outros 15, 20 anos, mas que nós possamos levar daqui a maior riqueza que nós viemos buscar, uma consciência tranquila, uma paz de espírito, porque Jesus nos fala de uma morada que nos espera após o nosso desencarne. É só olhar no firmamento das noites estreladas, quantos planetas a brilhar na longitude de nossos olhos. Ali está uma das nossas moradas. Por que nós ficamos envolvidos tanto nesses bens materiais, sabendo que nós não podemos levar nada daqui para lá? Pilatos prestou conta das suas maldades, das suas atrocidades que ele fez na terra. Assim também, quando outros togados vão prestar conta da mesma maneira, e nós também, se nós fizermos a maldade de lacerar o coração de alguém, com certeza nós vamos prestar contas. E quando nós estivermos prestando conta, nós vamos ver as lágrimas correr de nossos olhos e se arrepender do tempo perdido, de tudo aquilo que nós fizemos, de não ter aproveitado a essência magnífica que foi a nossa estadia neste plano, ainda de provas e expiações primitivas. Mas nós encontramos aqui como nos encontrou aqueles que também crucificaram Jesus, mas com o objetivo, já aflorando as nossas inteligências,
que nós devemos mudar, transformar e fazer ao outro sem troca, que é fazer o bem sem olhar a quem. E Jesus, nas suas palavras, ele vem nos falar quais foram os seus motivos que ele veio à terra. Ele começa dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a redenção a muitos. Mas a vida que Jesus fala e dá redenção ao próximo é o que está no Evangelho, as palavras da vida de Jesus nos convidando para a nossa modificação. Essa é a essência do reinado de Jesus, que é um reinado não de dominação, mas de doação de si mesmo. E em outras palavras, Jesus nos convida a refletir sobre que tipo de realeza que ele veio vir agir na terra. Ele é o Rei que governa os corações, estende a mão aos necessitados, cura os doentes e acolhe os marginalizados. A sua coroa não é de ouro, mas sim de espinhos, mostrando que seu poder está na humildade de poder servir e entrega. Jesus Cristo, o Rei do Universo. No entanto, agora compreendemos que Ele é o nosso Rei, é o governador dessa órbita terrena. E o Evangelho dele nos apresenta a sua realeza no auge da sua obra salvadora de uma maneira surpreendente, dizendo: o Messias, o eleito de Deus, ele aparece sem nenhum poder. Ele está na cruz, onde parece mais um vencido do que um vencedor. A sua realeza é paradoxal, é incomparável, e o seu trono é a cruz, a sua coroa de espinhos. Ele não usa um cachado na mão, mas coloca uma bússola na consciência de cada ser humano, para que siga o caminho e luz e nunca tropece em pedras. Jesus nunca usou um vestido suntuoso, mas é privado das próprias vestes no caminho do Gólgota, do martírio. Nele não tem anéis brilhantes nos dedos, nem tampouco pulseiras nos braços, mas mostra os músculos transpassados por pregos enferrujados. Não possui tesouro, mas é vendido pelas bagatelas de 30 moedas de ciclo de prata, por bem menos que comprado por si. Ah, quanto arrependimento de não ter aproveitado a sua oportunidade de estar com aquele homem. A grandeza do seu reino não está segundo o mundo, mas no amor de Deus para com todos aqueles que veem Jesus o caminho de chegar até Ele. Jesus Cristo desceu até nós. Ele viveu a nossa miséria no momento oportuno. Ele passou pela injustiça, pela traição, pela miséria humana nas mais terríveis condições. E após 3 dias, ele se encontrava naquele martírio, naquele sepulcro, quando ele consegue ver lá fora Maria de Madalena e apresenta para ele. E ele disse a ela: Maria, eu continuo vivo para que eu possa abraçar os meus irmãos que aqui sofreram comigo a mesma coisa. Então nós não precisamos ficar tão preocupados que Jesus vai voltar ao plano terra, porque Ele nunca se foi. Ele está conosco dentro de nós todos os dias. Basta que nós teremos olhos de ver, sentimento para sentir Ele, quando a dor vem ao nosso encontro, e nós, no nosso caráter, nos nossos pensamentos,
possa curar as nossas dores. É no silêncio da alma que nós ouvimos Ele dizer: vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei ainda novas moradas. Para que desesperar de apenas uma passagem por este mundo terreno, onde nós colocamos o nosso amor, o nosso coração em coisas que a traça corrói e o ladrão rouba? E hoje, jubilosamente, podemos dizer com toda certeza que Jesus é o nosso Rei, é o modelo e guia da humanidade, a qual nós devemos seguir. E o seu domínio de amor transforma o pecado em graça, a morte em ressurreição, o medo em confiança, dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É essa realeza da doutrina de Jesus que está intimamente ligado da belíssima e piedosíssima interiorização do Sagrado Coração de Jesus nos lares e na nossa consciência. A realeza do Cristo não deve ser celebrada apenas num dia no ano de 365 dias, mas sim todos os dias da nossa vida. Porque muitas vezes nós fazemos a nossa retrospecção de vida naquele dia fatídico da passagem de um ano para o outro. E nós esquecemos que o Cristo é todos os dias em nossa vida, nos dando respaldo, fazendo-nos conhecer aquilo que Pilatos não entendia sobre uma vida futura. Se nós temos a certeza dessa vida futura, não precisamos desesperar. Todos aqui estamos de passagem, que nada nos pertence e que tudo é de curtíssima duração. Por isso nós temos que viver cada dia, cada minuto, como se fosse o último, agradecendo a este meio rabino da Galileia de ter nos dado a oportunidade do reencontro novamente pelo seu Evangelho de amor. Quando abrimos o Evangelho, que não vemos apenas letras no papel, mas vemos e possamos ouvir Jesus dizendo para nós: filho, eu estou contigo, não precisa temer, pegue minha mão que caminharemos juntos a moradas celestiais. Para que então ter medo da vida, principalmente após esta vida? Tem outras vidas que nós possamos viver, que nós saímos desta vida muito melhor do que aqui chegamos, entendendo esses princípios, os conceitos e os preceitos de Jesus, que Ele está conosco, que Ele é o médico da alma e do físico, que nas nossas dificuldades Ele vai estar conosco. Bastamos que tenhamos sentimento para sentir a sua presença conosco. Ah, Jesus querido, se eu pudesse te pedir neste momento, que derramasse seus fluidos benéficos a todos nós aqui encarnados e também desencarnados, pétalas de flores que ficassem impregnados na nossa epiderme, o aroma a sentir todos os dias, que tua presença é o bálsamo divino, é o elixir da alma que faz com que nós curamos as nossas feridas. Que teremos Jesus conosco todos os dias da nossa vida, a curar as nossas mazelas, as nossas dores, e possamos, mais uma vez, entender Jesus como Ele nos fala: siga-me, que eu te levarei ao aprisco do paraíso. Beijo na alma de vocês. Que 2025 seja um dia de convivência, de estar com Jesus todos os dias da nossa existência, o físico,
no plano espiritual. Muita bênção.